O filme, por mais horrível que seja, é muito massa por isso. Porque escancara o tempo todo o quanto somos covardes e que dificilmente um dia vamos deixar de ser covardes. Porém, o que eu acho mais bacana é que a vida sempre nos prova que quando ousamos, por menor que seja essa ousadia, há sempre uma resposta correspondente, que nem sempre é sem dor, quase sempre é com dor, mas que coloca o melhor, mas que nos coloca em um movimento em prol da vida. Vida é movimento. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicologia do esporte. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o meu canal e podcast da Clínica, onde eu trago, obviamente, e falo sobre assuntos de cunho psicológico, do meu trabalho na clínica psicológica, do meu trabalho com a vertente psicanalítica. Desde já peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, enviem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E se todos os dias, pessoal, tivéssemos que decidir entre viver e morrer, entre viver ou morrer, se todos os dias que a gente acordasse fosse nos dado a seguinte proposta: você tem uma ação que define entre você viver ou entre você morrer. Eu utilizei como reflexão, como motivador para esse vídeo aqui, para essa fala aqui, o filme Os Jogos Mortais 10 que eu assisti final de semana agora no cinema. E vou tentar explicar e fazer uma correlação, por mais maluca que possa parecer essa tentativa. Para quem não sabe, o filme Os Jogos Mortais 10 é um filme de terror. É um filme onde as pessoas têm uma ação que elas precisam efetuar e que essa ação consiste num sofrimento absurdo para continuar vivendo, como ter que decepar uma parte do corpo, ter que, sei lá, passar por uma tortura absurda para poder ter o direito a viver. São pessoas que normalmente falharam em preceitos morais, em questões éticas na vida e que elas precisam passar por esse desafio entre cometer um ato heróico que consiste em tolerar um sofrimento absurdo como uma espécie de justiça ao sofrimento que infligiram a outras pessoas. Se elas não fizerem isso, elas vão ser submetidas a uma tortura também que vai resultar na morte. Então é como se a pessoa não tivesse uma escolha, ela vai sofrer de qualquer jeito. Então vamos pegar com base esse filme e vamos pensar na seguinte cena, o que me fez refletir e pensar muito. Se todas as manhãs ao acordar te fosse dado a seguinte decisão: se você fizer tal coisa, você vive, caso contrário, você morre. Todas as manhãs você tem esse desafio. Teríamos apenas duas escolhas. Na real, no segundo caso, não seria bem uma escolha, né? Porque seria simplesmente deixar que as coisas fossem meio andar ao natural, sem maior influência. Se você opta pela morte, a morte naturalmente você vai morrer, você não vai ter nenhuma ação, mas vai resultar numa morte sofrida. Porém, no primeiro caso, para sobreviver, você teria que ter uma ação direta e específica. Você teria que ter uma ação para continuar vivendo, para te ser permitido o direito a viver. Vamos pensar na nossa vida como um todo a partir disso, assim. Quantas vezes a gente, todos nós, não nos acovardamos diante de uma decisão, de uma vontade, de um desejo? Sei lá, por exemplo, você opta por ficar num relacionamento que já não funciona há muito tempo, num trabalho que perdeu toda a graça e o sentido de ser, num modo de vida que vai funcionando cada vez mais sem graça e cinzento, ou seja, sem brilho algum. Parece meio óbvio que num panorama assim, a gente opte justamente por escolher a vida, né? Não parece fazer nenhum sentido a gente ficar num relacionamento, numa situação ali amolando, fazendo com que a vida fique cada vez mais vazia, monótona e entediante, sendo que ela está justamente assim. O problema, pessoal, é que a nossa espécie, a espécie humana, tem um problema danado. A gente está sempre buscando não mexer uma vírgula sequer nas nossas falsas certezas e convicções. Por que falsas? Simplesmente porque elas não se sustentam
elas não se sustentam, elas precisam de um constante regramento externo para que possam continuar existindo essas falsas certezas e convicções. Vamos pegar um exemplo prático. A monogamia. O fato de ser exigido socialmente de todos nós que tenhamos apenas um parceiro amoroso. Qual é o preço disso? Ou seja, você precisa o tempo todo se proibir e proibir o teu parceiro de estabelecer relações externas que poderiam pôr em risco a tal monogamia. Parece que se a pessoa for deixada livre, automaticamente ela pode optar por uma não monogamia, não é mesmo? Ela vai querer ter outros parceiros amorosos. Por que precisamos estabelecer padrões de condutas sociais que nos digam como deveríamos agir, a fim de calar o que e por quê e para quê? Que medo danado é esse que a gente tem? E é a gente, é todo mundo. Que medo é esse que a gente tem daquilo que de mais intrínseco existe em nós e que poderia pôr tudo que a gente construiu a perder? E este perder, será que seria mesmo um perder? Vocês concordam e percebem isso no cotidiano? Vocês devem ter inúmeros casais que vocês percebem, assim como eu, que estão o tempo todo podando o parceiro e podando a si mesmo. Ah, eu não posso conversar com tal pessoa porque o meu parceiro não vai gostar, ou eu mesmo não vou gostar de conversar com tal pessoa porque eu tenho um parceiro, então eu não posso conversar. Ai, porque quem está casado, porque tem uma relação, não pode fazer determinadas coisas que outras pessoas solteiras podem. Então, assim, há sempre um regramento externo, uma proibição para que essa pessoa consiga estabelecer essa relação monogâmica, como é no exemplo que eu estou dando, que ela consiga se manter nessa relação. Para que ela se mantenha nessa relação, ela depende de todo esse esforço externo para se manter nessa relação. Porque automaticamente o desejo dela não seria estar nessa relação. Porque se ela for deixada livre, ela optaria por não estar nessa relação. Vocês compreendem? Porque se ela for deixada livre, ela vai optar por não estar nessa relação e se relacionar com outras pessoas? Porque se ela for deixada livre, ela não vai optar em estar de novo, sempre, todo momento nessa relação? Porque a gente está sempre correndo contra os nossos instintos, para mim usar uma palavra aqui mais compreensível possível. Se o nosso instinto é não monogâmico, se o nosso instinto é querer se relacionar com outras pessoas, por que a gente precisa se forçar a estabelecer uma relação monogâmica com alguém? Por que a gente precisa se forçar a estar numa relação que não condiz com a nossa natureza? Eu dei essa divagada aqui nesse assunto por quê? Para dizer que parece um pouco isso, sabe? A gente passa o tempo todo adiando decisões, se acovardando diante dos nossos desejos, buscando a paz na terra, estabelecendo situações de pseudo-conforto que tem apenas uma grande consequência: o empobrecimento da vida, o desencanto com tudo aquilo que diz respeito à vida que pulsa dentro de cada um de nós. A simples decisão de fugir da nossa natureza ou do nosso instinto e estabelecer relações fixas que nos coloquem num padrão pode ser visto como uma decisão ou uma não decisão de viver. E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhuma pretensão mesmo, de dizer que o certo seria estabelecer relações não monogâmicas. Eu não estou dizendo também que o certo é estabelecer relações monogâmicas. Eu estou dizendo que, muitas vezes, as decisões que a gente toma ou não toma, que dizem respeito a ter uma vida mais confortável, mais segura, mais próxima dos ditames sociais, tem muito mais a ver com uma decisão de correr e de fugir da vida. São decisões que a gente toma no nosso dia a dia, que a gente nem se dá conta, mas que influenciam decisivamente no nosso ritmo de saúde da vida, no nosso ritmo de vivência e de entrega à vida, no nosso ritmo de como se vive uma vida, de como aquela vida vai ser experimentada por cada um de nós.
E aí, pensando nisso, a gente chega naquilo que me motivou a falar e refletir sobre isso, que é o filme, Os Jogos Mortais. É maluco de pensar, né, pessoal? Porque todas aquelas barbaridades que acontecem no filme, além de servir como contenção dos nossos instintos mais primitivos, e aí eu faço um parênteses aqui para falar um pouco disso, porque sim, é isso mesmo, por mais absurdo que pareça. Ver mortes na tela é uma forma de a gente conter a nossa vontade de sair metralhando todo mundo por aí. Bobo, besta, inocente, quem acha o contrário. Que ver filmes de terror, que jogar jogos eletrônicos de guerra incentivaria alguém ao ato, é justamente o oposto. Se você não pode dar vazão de alguma forma aos impulsos agressivos que todos nós carregamos, e eu faço sempre questão de enfatizar todos nós, porque eu não fujo disso, eu não escapo disso e ninguém escapa disso, somos todos matéria da mesma coisa. Então é justamente o oposto. Se você não pode dar vazão aos impulsos agressivos que carrega, na ficção, por exemplo, de forma sublimatória, eles vão precisar ser descarregados em ato na realidade. Você vai precisar maltratar o porteiro, o vizinho, a esposa, o esposo, o aluno, o professor. Vai precisar sair de alguma forma essa agressividade. Mas serve também, além da contenção, esse tipo de filme, serve também para nos mostrar o quanto somos covardes diante de nós mesmos. E esse é o ponto que pega para mim muito no filme. Dos nossos desejos, somos covardes diante dos nossos desejos, das nossas decisões diárias. É como se o filme estampasse assim na nossa cara. Agora tá contigo. Vai fazer algo, vai ficar aí se vitimizando, buscando atalhos na vida, ou vai se responsabilizar pela parada de decidir bancar a própria vida? Agora tu não tem escolha. Ou tu decide sofrer na pele para viver, ou tu morre, cara. Agora a decisão tá contigo. O escancaramento dessa nossa covardia, dessa nossa hipocrisia diária, eu acho muito bacana. Acho que a gente deveria poder aprender com isso. E aí, essa é o exemplo de como coisas mais absurdas, como um filme horrível desses, horrível no sentido assim, ridículo, de ser muito terrível de conseguir assistir, faz com que a gente possa tirar coisas muito proveitosas se a gente puder ter um olhar sensível para aquilo. E a gente deveria aprender com isso, de que escolher pela vida nunca é a decisão mais fácil, bem pelo contrário. Muitas vezes, essas decisões que são dificílimas resultam em marcas que ficam para a vida toda. As cicatrizes deixadas, muitas vezes, vão ser profundíssimas. Mas no fim, pensemos que escolha a gente tem. Sofrer optando por viver ou buscando minimizar o sofrimento da vida, a dificuldade da vida, mas tendo como destino o caixão, a morte em vida. Como seria acordar todos os dias e olhar para fora e ver o dia cinzento ao invés de um sol resplandecente? Pois é, pessoal. Quantos de nós não optamos por viver atualmente a morte em vida? Optamos pelo dia cinzento, buscando apaziguar sofrimentos que já passaram ou que não querem retomar ou tem medo que possam vir a viver de novo, buscando apaziguar sofrimentos com pílulas, com medicamentos, com drogas, com álcool, com baladas infinitas, com relacionamentos doentios que já não funcionam e nunca funcionaram, com sexo compulsivo, etc, etc, etc. Quantos não estão chamando de depressão o simples fato de que optaram e continuam optando pelo caminho mais fácil de se viver? De se viver. Caminho este que traz como consequência o represamento do ímpeto de viver, que exige de nós coragem diária para não escaparmos de nós mesmos. Mas não sejamos hipócritas, né? Eu não sei se eu teria coragem de, assim como no filme, ter que passar pela tortura de decepar uma parte do meu corpo, por exemplo, para ter direito a continuar vivendo. Muito provavelmente eu não teria coragem. Muito provavelmente eu não suportaria a dor e me entregaria completamente à apatia sem conseguir lutar, sem conseguir reagir.
simplesmente esperando a morte, por mais dolorida que essa morte também fosse ser, né? E dessa forma, dessa mesma forma, existem situações na vida que simplesmente parecem maiores do que a nossa capacidade de enfrentamento é capaz. Acho que todo mundo já viveu isso. Parece que existem situações que a gente não tem força simplesmente para encarar. Mas a gente sempre precisa, me parece, tomar o cuidado, estar conscientes de que cada vez que optamos por, deixa assim que tá legal, que tá indo, time que tá ganhando não se mexe, vai que eu ouço essa minha vontade, essa vozinha aí, as coisas fiquem piores do que já estão. Todas as vezes que nos acovardamos diante disso, estamos afundando um pouquinho mais pro fundo daquele poço, terrível poço que tanto tememos estar. A gente tem pavor de cair naquele poço, mas a gente está sempre trabalhando para chegar mais no fundo dele. Enfim, pessoal, o filme, por mais horrível que seja, é muito massa por isso. Porque escancara o tempo todo o quanto somos covardes e que dificilmente um dia vamos deixar de ser covardes. Porém, o que eu acho mais bacana é que a vida sempre nos prova que quando ousamos, por menor que seja essa ousadia, há sempre uma resposta correspondente, que nem sempre é sem dor, quase sempre é com dor, mas que coloca o melhor, mas que nos coloca em um movimento em prol da vida. Vida é movimento. Vocês querem saber se eu devo indicar o filme, se eu indico o filme? Não sei. Eu somente indicaria esse filme para quem tem sede de viver e que não se horroriza, que não se apavora com decisões contrárias ao conforto do senso comum. Ou seja, aquelas pessoas que não vivem buscando uma vida regradinha, bonitinha, perfeitinha. Se você gostou do vídeo, se você curtiu o vídeo, se você acha que o vídeo pode ser importante para outras pessoas, como sempre, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para outras pessoas e se inscrever no canal. Lembrando que eu estou com inscrições abertas para vaga de supervisão clínica comigo. Quem estiver interessado em fazer supervisão clínica comigo, pode entrar em contato pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui nesse bannerzinho também. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.